Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre marketing e consumismo. Quem é consumista de vocês? Vocês compram por necessidade ou por desejo? Umas perguntas que são extremamente importantes para qualquer consumidor. Então vamos lá. A nossa aula, como eu já falei para vocês, vai ser exatamente sobre consumo, né? E o conteúdo é consumismo e consumo. É a mesma coisa? São conceitos diferentes? São conceitos diferentes e extremamente importantes a gente compreender eles. Então nós vamos ter como objetivos hoje compreender o que é consumo e compreender o que é consumismo. E identificar os diferentes comportamentos quando a gente está consumindo. E dentro do consumo tem também o aspecto do marketing, né, que as empresas fazem agressivamente sobre nós e que podem fazer que a gente consuma de uma maneira inadequada. Vamos ver o exemplo aqui da Paula e do Fernando, que são amigos e cursam o ensino médio. Eles precisam de dinheiro para trocar o celular, pois eles fazem aula à distância, né? Cada um deles faltam R$ 250 para a compra do novo celular. Trabalham vendendo brigadeiros e bolos para conseguir esse dinheiro. Fernando trocou o celular, mas Paula não resistiu e comprou aquela calça jeans de marca preferida dela. Ficou com o celular velho que já não funciona direito. Um caso aí que eu acredito que vocês já viram esse caso acontecendo bem perto de vocês ou até mesmo com vocês, não é verdade? A compra do Fernando foi baseado num desejo ou numa necessidade? A compra da Paula era desejo ou necessidade? Qual a compra você considera mais adequada e por quê? Perguntas fundamentais para o nosso vídeo de hoje. O que vocês acham? Vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Mas antes dessa discussão, vamos ver aqui a citação do livro Pai Rico e Pai Pobre. Não se endivide demais, mantenha as suas despesas reduzidas. Por que isso? Porque se você está consumindo algo que você não precisa, provavelmente você também está se endividando, ou seja, você não está mantendo o equilíbrio dentro do seu orçamento, que a gente conversa desde o primeiro vídeo deste ano. Enquanto Fernando, então, agiu pensando em sua necessidade, que ele precisa fazer as suas aulas online, ou comprou o celular, a Paula fez uma compra por desejo, porque ela queria aquela calça, não necessariamente porque ela precisava da calça. Então ela precisa pensar melhor e analisar as suas reais necessidades, porque ela acabou ficando com um celular que já estava dando problemas, ou seja, poderá não funcionar no momento oportuno. Então, consequentemente, esse consumismo dela pode causar problemas para ela acompanhar suas aulas. Essa é a diferença entre consumo e consumismo. O consumo, você consome aquilo que realmente você precisa. Já o consumismo é aquilo que você deseja. Aquela marca que você vai comprar não porque você precisa, mas porque você está desejando aquele produto, né? Então o consumo está relacionado ao ato de comprar e tem como justificativa a necessidade, enquanto o consumismo está relacionado com bens supérfluos e desnecessários, né? Então tem que ver exatamente o controle, o equilíbrio entre isso. Então, para a gente dar uma organizada no nosso raciocínio sobre o nosso tema, eu vou deixar um tempinho para vocês responderem essas três questões. O que vocês entendem por consumo? O que vocês entendem por consumismo? E Paulo e Fernando, agora sobre a ótica de vocês, eles realizaram atos de consumo e de consumismo e por quê? Um instantinho para vocês responderem e já voltamos a conferir as respostas que vocês obtiveram e eu vou dar a minha visão a respeito.
Então, galera, uma coisa que é muito importante, a gente está vendo nas nossas aulas de educação financeira, tanto a visão do empresário quanto do consumidor. Na verdade, o empresário também não é um consumidor, então a gente precisa ter essa visão muito bem organizada em relação ao consumo, porque o empresário, se ele dentro da sua loja colocar coisas que não vão ser necessárias, ele também está praticando consumismo. Então a gente precisa estar muito claro o que é consumo e o que é consumismo, até mesmo para a gente se organizar financeiramente. Quem é muito consumista, o que pode causar? Comprar muito no cartão de crédito e se perder dentro das suas contas. E que é um caso muito tradicional de muita gente que começa a ter o seu orçamento indo por vermelho e tornando as suas despesas quase impagáveis, porque eles não conseguem mais exatamente porque compram coisas que não têm necessidade. Então vamos lá, dentro do que vocês responderam, as possíveis respostas que vocês tiveram aí foi que o consumo é um ato de comprar algo necessário à sobrevivência. Por exemplo, eu vou ao mercado e vou comprar lá arroz, feijão, carne. Isso é uma coisa que eu preciso realmente para sobreviver. Se eu vou comprar, por exemplo, algo que não é do dia a dia, que não vai fazer a tua sobrevivência, nós entramos exatamente no consumismo, que são itens que não são necessários e que muitas vezes custam mais do que é possível pagar. Então eu tenho que saber se aquele produto, mesmo que eu queira fazer um consumismo, se eu tenho condições de pagar, porque muita gente às vezes consome produtos que eles não vão pagar. No caso da Paula e do Fernando, a gente viu que o Fernando fez uma compra que envolve consumo, porque era uma necessidade para ele poder assistir a seu curso, às suas aulas online à distância. Já a Paula fez exatamente um consumismo, porque ela comprou uma calça sabendo que o seu celular estava capenga e que ela vai precisar de um celular. Ou seja, ela está fazendo um consumismo em detrimento a uma necessidade. Então, que ela vai ter vários problemas à frente, não somente ali na hora que ela consumiu. Então, ela fez uma compra desnecessária. Muitas vezes, as estratégias de marketing das empresas vão muito além da divulgação da marca e dos seus produtos. Elas trazem, por trás delas, também um apelo emocional, induzindo os clientes para comprar produtos e serviços que não são uma necessidade imediata. Já viram esse tipo de propaganda? Tenho certeza que diariamente vocês são bombardeados, tanto nas redes sociais quanto na televisão, rádio e todos os meios de comunicação, com várias propagandas com apelo emocional. Por exemplo, comprar um BMW é um luxo, que pode ser atendido conforme as condições financeiras do consumidor. Entrar em dívida apenas para atender um desejo, um status, é um perigo muito sério e muitas vezes diversos clientes são levados por esse caminho. Não precisa ser um BMW, às vezes você quer comprar um mega celular, um celular extremamente caro, que você não está comprando porque você precisa, mas sim porque você quer ostentar. Então isso pode causar problemas depois dentro de ordem financeira de desequilíbrio no seu orçamento. Por exemplo, clientes entram no supermercado, na prateleira, ao invés de ver produtos para satisfazer a sua fome e produtos de limpeza e de higiene pessoal, eles têm muito mais que isso. Tem os produtos que têm um apelo que induz a compra. Vemos um sabão em pó, por exemplo, escrito: esse é o melhor sabão que você poderia comprar e suas roupas agradecem. Quer dizer, você vai ler um slogan como esse, o que você pensa? Estou tratando bem a minha roupa, né? Então eu vou comprar esse sabão porque ele vai cuidar melhor das minhas roupas. Na seção de doces e bolachas, não vemos apenas guloseimas, vemos produtos com os dizeres: compre para ser mais feliz. Porque daí você diz assim, induz você a um apelo emocional, você lembra que comendo aquela bolacha recheada, logo depois você sente uma
sensação muito boa. Então, quer dizer, ele pega um emocional, aquela que você já comeu, aquela bolacha doce, recheada, e que você às vezes nem diz, mas gente, essa bolacha ela não é nutricional, vai além das minhas necessidades nutricionais. Então, tem que se ver também esses aspectos do marketing emocional, de apelo emocional. Promessas, promessas e mais promessas. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que as empresas querem nos vender de fato algo que precisamos urgentemente comprar? O que vocês acham? É o objetivo dela apenas aquilo que a gente necessita? Obviamente que não, elas querem mais vendas. Então a gente tem que estar muito claro para analisar essas propagandas, essas operações de marketing, para ver se elas se adequam às nossas necessidades e não à necessidade da empresa, que a gente tem que satisfazer exatamente a nossa necessidade. Vamos ver um estudo de caso aqui. Hugo está cursando a primeira série do ensino médio e começou a trabalhar como jovem aprendiz. Com parte do salário que ganha, ele precisa ajudar a sua família e nas contas de casa, mais que justo, não é verdade? Porém, um dia indo ao trabalho, ele recebeu uma propaganda patrocinada no Instagram sobre uma nova loja de roupas que tinha sido recém-inaugurada na cidade e a propaganda dizia: inaugura hoje, tudo com 30%, chance única para levar os looks mais desejados pela galera. O que ele fez? Ele lá, Hugo não pensou duas vezes. Quando o seu expediente de trabalho terminou lá por 16h30, ele foi direto à loja, tirou seu cartão de crédito do bolso e efetuou algumas compras. Vamos refletir o seguinte, Lara. Como foi feita a ação de marketing dessa empresa? Qual foi as estratégias que eles utilizaram? A ação de divulgação da empresa alcançou o resultado que ela desejava? Que tipo de ação Hugo tomou diante daquela propaganda? Ele realizou um ato de consumo ou de consumismo? Vou dar um tempinho para vocês responderem e analisarem essa questão e já voltamos a discutir.
Então, pessoal, essa questão é uma questão bem interessante, exatamente para analisar a nossa linha de consumo, a linha de consumo de vocês. Então, vamos lá. Como foi feita a ação de divulgação dessa empresa? Vamos lá. A empresa fez uma propaganda do tipo apelativa e chamou a atenção dos consumidores, não pelo preço das mercadorias, mas utilizando um apelo emocional. Se ele não fosse naquele dia, ele perderia o desconto, não é verdade? Quando na realidade isso não acontece, né? Então tem que estar muito claro. Ela teve sucesso? Com certeza, pois o consumidor tomou uma atitude rápida para comprar os itens que desejava. E daí o Hugo realizou um ato não de consumo, e sim de consumismo, pois ele comprou itens sem a necessidade e se deixou levar pelos estímulos de compra. Então, antes de comprar, primeiro eu tenho que fazer uma seguinte pergunta: eu preciso disso? Eu posso viver sem isso? Ou realmente eu vou precisar no meu dia a dia desse produto? Se a resposta for eu preciso disso, não é para ostentação, não é para nada, e sim para o meu consumo, para a minha vida diária, daí você vai fazer o consumo. Aqui a gente tem alguns exemplos de propaganda apelativa. Por exemplo, você precisa dele para ficar bonita, no caso ali o batom. Dá ideia para a mulher que se ela não estiver utilizando aquele batom, ela não vai ser bonita, né? Aproveite o último final de semana para aproveitar as ofertas de carro, né? Ou seja, se você não aproveitar nesse final de semana, semana que vem vai subir. Então você desesperadamente vai lá. E daí tem lá, todos têm esse produto, só falta você. Isso é muito comum, né? O apelo do grupo. Todo mundo tem uma determinada marca de tênis, então todo mundo tem que ter aquele tênis, só está faltando você. Você se sente pressionado a comprar aquele tênis pela sociedade. Então, como é que se classificaria essas ações de marketing? São exatamente apelativas. Elas induzem ao consumo ou ao consumo ou ao consumismo? Mais ao consumismo do que ao consumo. Quem vai decidir se é um consumo ou consumismo vai ser você. A responsabilidade é de você e também, obviamente, da empresa que faz. Todas as informações vinculadas são verdadeiras? Como o caso do carro. Provavelmente não são verdade. Pelo que a gente vê, semana que vem continuar. Resolvemos prorrogar por mais uma semana. Escolha uma dessas frases e reformule de modo a incentivar o consumo consciente. Pense lá e reformule. O consumo consciente é uma estratégia muito utilizada hoje em dia em países da Europa ou da América do Norte, exatamente como uma valorização também do meio ambiente, para a conservação do meio ambiente. Portanto, consumo é um ato de comprar dentro de um orçamento o que necessitamos para a nossa sobrevivência. Já o consumista é exatamente efetuado para satisfazer desejos individuais, seja de ostentação ou, por exemplo, no caso do tênis, você ser aceito naquele grupo. Para evitar o consumismo, é preciso realizar um consumo consciente, sem gastos excessivos, porque os gastos excessivos vão fazer exatamente você sair do orçamento e podendo gerar também um grande endividamento. No vídeo, nós conversamos exatamente sobre marketing e consumo consciente. Espero que vocês tenham gostado e até breve.